Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à terceira oficina do projeto Escola Segura. Eu me chamo Eduarda Siqueira e sou acadêmica do 7º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Hoje eu vim conversar com vocês sobre dois assuntos que a gente sabe que gera muita insegurança no educador na hora de ter que manejar essas situações. A primeira é acidentes com animais peçonhentos e a segunda são as intoxicações exógenas ou os envenenamentos. Então, vamos começar? Queria começar apresentando esse casinho clínico para vocês e quero que vocês comecem a pensar aí o que vocês fariam nessa situação. Bom, caso 1. Maria, 4 anos, brincava tranquilamente no parque da escola quando subitamente começou a chorar intensamente. A professora se aproximou e observou a presença de uma aranha que ficava em pé nas proximidades. Como medida de segurança, matou o aracnídeo. O braço da criança apresentava um sinal de picada e estava vermelho com inchaço. O braço da Maria estava dessa forma aqui. Então, pessoal, o que fazer? Pensem aí, o que vocês fariam? Você está lá na sua escola, uma criança, você viu que tem uma aranha por perto, ela está com o braço com um sinal de picada e chorando intensamente. O que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é se acalmar, claro, e também acalmar a criança, evitar que ela se movimente muito e que ela coce a picada, ok? Se você encontrar algum animal por perto que ofereça risco para você ou para terceiros, você precisa tomar as medidas cabíveis para evitar que ninguém mais seja picado. Não necessariamente matar o inseto, porque às vezes você não tem segurança para matar ali aquele inseto ou aquele aracnídeo. Então, não precisa se arriscar, certo? Só que precisa afastar as crianças ou pedir para alguém com experiência que retire o animal. Então, evitar, né, que é isso aqui, não pode deixar que a criança coce a área. E o que você faria? Agora eu vou colocar algumas condutas aqui, elas não necessariamente estão certas nem erradas, depois eu vou falar quais são as certas e quais são as erradas, mas eu quero que vocês pensem antes de eu falar. Então, eu vou colocar as condutas e pensem aí. Lavar o ferimento com água e sabão. Será que é uma conduta adequada? Você tomaria essa conduta? Amarrar um pano no local atingido. Amarrar um pano acima do local atingido. Sugar o veneno da picada com a boca. Colocar urina sobre a ferida e elevar o membro atingido. E aí, dessas, quais vocês acham que estão adequadas e quais vocês acham que estão inadequadas? Vamos ver a resposta? Bom, lavar o ferimento com água e sabão é o correto, né, pessoal? Em caso de picadas, realmente a gente tem que se acalmar a criança e já lavar esse ferimento. Amarrar um pano em caso de picada de cobra, de aranha, de escorpião, em qualquer um desses casos, nunca é adequado. Nem no local atingido, nem acima do local atingido, nem no local abaixo. Muitas pessoas têm essa tendência de achar que o torniquete, né, vai impedir que o veneno se alastre pelo corpo. Mas, pessoal, o torniquete só traz danos, impede, né, que aquela droga seja metabolizada. Então, não é adequado utilizar o torniquete. Assim como não é adequado colocar nem urina, nem pó de café, nem essas substâncias que as pessoas muitas vezes, né, tendem a achar que é uma conduta adequada. E outra conduta, então, é elevar o membro atingido. Se picou a perna, por exemplo, elevar a perna. Existe algumas controvérsias, né? Alguns livros falam que, alguns livros não, alguns vídeos falam que o correto é abaixar o membro, mas a imensa maioria traz que o correto realmente é elevar o membro. E também é importante, né, lavar o ferimento com água e sabão. Além disso, você, como educador, né, lá na sua escola, você precisa buscar o atendimento especializado. Em Três Lagoas, o soro antiofídico, o soro araquidônico, eles estão disponíveis apenas nos hospitais. Eles deveriam ser ofertados na UPA, mas a UPA de Três Lagoas não possui o soro. Lá, eles apenas fazem a analgesia do local acometido e encaminham para o hospital.
Quadros em crianças geralmente têm repercussões graves. Então, se uma criança for picada por uma aranha, por um escorpião, provavelmente a repercussão vai ser grave. Então, é preciso buscar o atendimento especializado. E caso você não tenha como levar a criança, né, ou caso ela esteja realmente mais grave, com um rebaixamento do nível de consciência, o que deve ser feito é acionar o SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 192. Todo mundo conhece esse número. E é muito importante, gente, não perder tempo, porque em casos graves, o tempo ele é crucial para um bom prognóstico dessa criança, tá bem? Algumas observações. Se for possível, se você tiver segurança para capturar esse animal, é muito interessante levar o animal para o centro de emergência, porque o médico vai reconhecer a espécie daquele animal e vai tomar uma conduta mais específica. Mas você não pode se colocar em risco, nunca você pode se tornar a próxima vítima. Então, apenas capture se você tiver segurança. E além disso, é interessante, às vezes assim, Duda, não conseguir capturar o animal, o que, que eu faço? Mas eu vi ele, eu sei como que ele é. Então você relata lá para a pessoa que estiver atendendo a criança como eram as características desse animal. Por exemplo, no caso da Maria que nós vimos, a professora viu que a aranha ficava em pé. Então, os profissionais da saúde, eles já saberiam que muito provavelmente se tratava de uma aranha armadeira. Ó, vou mostrar para vocês o vídeo aqui da aranha armadeira. Olha como ela tem uma postura muito nítida. Então, ela fica realmente em pé. Então, se você chega no serviço de emergência e relata que a aranha ficou em pé, o médico ali do atendimento, ele saberia que se trata de uma aranha armadeira e ele tomaria uma conduta específica, ok? Então, aqui coloquei alguns animais, ó a aranha armadeira novamente. Olha como ela tem uma postura agressiva, né? Uma postura de ataque. Ao contrário da aranha marrom. A aranha marrom, ela não é uma aranha de natureza agressiva, ela não tem essa postura de ataque. No entanto, as repercussões clínicas causadas pela aranha marrom são mais graves que as repercussões clínicas causadas pela aranha armadeira. Deixa eu colocar aqui. Então, é muito importante se atentar a isso. E muitas vezes a picada da aranha marrom é indolor. Às vezes nem aparece nenhum sinal de picada. Então, às vezes você é picado e nem se dá conta. Quando que a aranha marrom ataca, então, se ela não tem essa natureza agressiva? Ela, por exemplo, fica dentro de sapatos ou em cima de cobertas. Então, às vezes ela tá lá dentro do seu sapato, você vai calçar o sapato e é picado, né? Porque aí ela vai se defender. Aqui nós temos a cobra cascavel, né? Como eu sei que é cascavel, pelo chocalho aqui. A cobra cascavel, por vezes, a picada dela também é indolor. Então, e as repercussões dela também são mais graves do que as repercussões da cobra jararaca. Então, a gente tem que se atentar muito a essa questão da dor, porque mesmo sendo indolor, por exemplo, elas têm o pior prognóstico. A aranha marrom causa mais danos do que a aranha armadeira, e a aranha cascavel causa mais danos que a jararaca, menos a picada sendo menos doída. Então, dor não significa que menos dor não significa que a repercussão clínica vai ser menos ruim. E aqui a gente tem o escorpião mais comum aqui no Mato Grosso do Sul, né? O famoso escorpião amarelo, que é o Titius serrolatus. E um detalhe importante sobre esse escorpião, pessoal, é que eles se dividem por partenogênese. Então, basta que tenha uma fêmea para que eles se reproduzam. Uma fêmea é capaz de gerar vários filhotes. Então, sempre que você encontra um escorpião amarelo, você precisa fazer uma busca ativa naquele local, naquele terreno, porque provavelmente tem outros escorpiões por ali. Então, o que merece atenção? É o choro, o sinal de incômodo persistente da criança, mesmo que não tenha sinal de picada. Se essa criança ela não para de chorar, você vê que ela tem aquele choro angustiado, que não cessa, que não passa, mesmo que ela não tenha nenhum sinal de picada, você precisa ficar alerta, porque como eu disse, a picada da aranha marrom ou do escorpião, muitas vezes elas não geram um sinal de picada. Mas mesmo assim, né,
elas vão gerar uma repercussão clínica grave, então você precisa ficar alerta. Além disso, algumas marcas de picadas, por mais que elas sejam indolores, se elas não cicatrizam com o tempo, você precisa ficar atento, porque como eu disse, a aranha marrom, ela tem uma picada que muitas vezes não gera dor, só que ela tem um conteúdo necrotizante que vai destruir aquele tecido, um potencial muito grave de destruir o tecido. Então, olha aqui, nos primeiros dias, a picada parece uma picada inocente, né? E não dói. Então, como não dói, geralmente, se não dói, a pessoa não procura o atendimento. Só que ela vai evoluindo, ó. E no final, olha o tamanho aqui da necrose, da morte, tanto de morte celular, né? Esse tecido aqui, ele tá morto. Então, se você vê que é uma cicatriz que ela tá evoluindo com o tempo e ela não regride, pelo contrário, ela piora, precisa de atenção. Além disso, se essa criança tem ali um choro, como eu disse, né? Você tá vendo que ela tá com aquele choro angustiado, que não para, que persiste, mesmo que não tenha nenhum sinal de picada, você precisa ficar alerta, porque muitas vezes o escorpião, a picada dele não faz surgir nenhum sinal na pele, algumas vezes. Algumas vezes sim, ó, isso aqui é uma picada de escorpião. Mas por vezes essa picada não aparece e essa criança fica lá chorando, angustiada e você não sabe o que é. Isso merece atenção, merece levar para um centro de atendimento, ok? E prevenir sempre é a melhor opção, né, pessoal? Então, prevenir como? Soleira nas portas, né? Tela nas janelas, manter os arredores da casa, ou no caso da escola, sempre limpos, sem entulhos. A dedetização, ela ajuda, mas ela não é totalmente eficaz, porque as aranhas, os escorpiões, eles são mais resistentes à dedetização, né? São aracnídeos. A dedetização, ela pega mais os insetos. E além disso, tem aquele cuidado, né? Que eu falei, por exemplo, com o sapato. O lençol é mais para o domicílio, né? Mas o sapato ali, às vezes a criança foi brincar, né? No parque, tirou o sapato, aí a aranha entra, então sempre tem que ter essa atençãozinha. Então, sobre os animais peçonhentos era aquilo. E agora eu vou fazer uma breve também passagem sobre as intoxicações exógenas, os envenenamentos. No final, né, dessas duas discussões, a gente vai abrir para as perguntas e dúvidas podem ser tiradas. Então, falamos sobre os animais peçonhentos, agora as intoxicações exógenas, os envenenamentos. 90% das intoxicações exógenas ocorre em crianças menores de 5 anos, porque essas crianças elas estão tendo ali no auge do seu desenvolvimento motor, né, da sua curiosidade, então elas mexem em tudo, elas sobem nas coisas, abrem potes, então elas são mais vulneráveis. E a maioria dos casos, eles ocorrem de maneira, claro, não intencional, né, por descuido do responsável. A gente sabe que criança, né, pega fogo, então tira o olho por uns minutinhos e ela acaba entrando em contato com alguma substância. Então, novamente, vou pôr um caso aqui para vocês. João, 4 anos, estava na escola quando encontrou uma garrafa PET de Coca-Cola que continha água sanitária. Ao achar que continha refrigerante, ingeriu alguns goles da substância até que foi encontrado pela professora da escola. Então, novamente, pergunto para vocês: o que vocês fariam nessa situação? Qual seria a primeira conduta de vocês? Aí eu vou colocar algumas coisas. Opa, eu vou voltar aqui. Vou colocar algumas condutas de novo e quero saber se vocês acham que essa conduta está errada ou certa. E no final a gente vai discutir uma por uma, ok? Então, dar água para a criança. Você encontrou a criança, ela ingeriu substância química. Você acha que dar água é uma boa opção? Dar leite para a criança, será que é uma boa opção? Induzir o vômito na criança a fim de retirar aquele tóxico que ela ingeriu? Então, qual desses três vocês acham que são boas opções? Então, vamos lá para a resposta. Nenhuma, pessoal. Nos casos de intoxicação, o que a gente precisa fazer é realmente acionar o serviço de emergência. Não dar nada para a criança, não induzir vômito, nem água, nem água. Não dar água, não dar leite, não induzir vômito. Então, o que a gente tem que fazer realmente é acionar o serviço de emergência.
Nesse caso, diretamente o SAMU, né? Porque geralmente são casos mais graves ainda. Então, o tempo realmente ele é crucial. E prevenir novamente é a melhor opção. Então, nós não podemos deixar fármacos, produtos de limpeza, venenos em espaços que são acessíveis às crianças. Muito menos deixar eles em garrafa PET, porque, por exemplo, uma garrafa de Coca-Cola, muitas vezes a criança já associa aquilo, né, com refrigerante, e até mesmo adultos, né? Existem casos de adultos que abrem garrafa de Coca-Cola, por exemplo, e se enganam. Então, pessoal, lugar de veneno não é lugar, né, de criança poder acessar, não é em garrafa PET, nunca colocar em recipientes que são geralmente utilizados para colocar alimentos, porque isso gera, sem dúvida, e pode levar a casos muito graves. Então, sobre essa primeira parte, sobre esse primeiro bloco, é isso que a gente tinha para conversar. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí no chat, que a gente vai sanar todas as dúvidas. E o André vai dar seguimento agora com a questão do trauma. Então, a minha parte é essa. Muito obrigada, viu? Então, segue agora o André com vocês com a parte do trauma. Obrigada. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um módulo do projeto Escola Segura. Eu sou o aluno André Gustavo, sou aluno do 8º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e o assunto que hoje vamos tratar é referente a traumas na infância. Bom, a gente sabe que durante o dia a dia de muitos professores, vocês vão lidar com alguns traumas, como trauma dentário, trauma ocular, trauma crânioencefálico e raquimedular, que seria o trauma de cabeça ou coluna, trauma tóraco-lombar, tóraco-abdominal, que seria tórax e abdômen, e trauma músculo-esquelético, que está relacionados a fraturas de ossos e tecidos. Bom, e por que precisamos saber sobre traumas em crianças? De uma maneira geral, é a principal causa de mortes e invalidez na infância. Bom, a gente sabe que, segundo a epidemiologia, que a cada ano acidentes externos causam a morte de aproximadamente 6.000 crianças, com idade de 14 anos. E por ano são admitidos aproximadamente 140.000 crianças abaixo de 14 anos em hospitais de rede pública, né? E também por conta de causas de acidente. Bom, o primeiro assunto que a gente vai abordar aqui é o traumatismo dentoalveolar, ou seja, o traumatismo dentário. Então, muito de vocês, principalmente na hora do intervalo, do recreio, vão pegar esse tipo de trauma. Então, eu trouxe aqui, senhores, um caso clínico. Vamos ler esse caso clínico, então, que é Pedro, 3 anos, né? Ele estava brincando com João, também de 3 anos, no parque da escola X. Ambos estavam correndo quando Pedro tropeçou, caiu, bateu o dente da frente, né? Que seria o incisivo. A boca de Pedro começou a sangrar. E assustado, ele começou a chorar muito. Então, como que a gente vai proceder nesses casos, né? E o que que a gente tem que fazer? Bom, primeiro de tudo, o que que a gente faz nessa situação? Primeiro de tudo, a gente, como educadores, né, a gente tem que manter a calma, né, e não se desesperar numa situação dessa. Segundo, você vai acalmar a criança. Em terceiro, observe a criança. Veja a extensão do trauma da criança, veja se não tem cortes nos lábios, né? Ou se a criança não está sangrando muito. O máximo é acalmar essa criança. Bom, depois disso, observe a boca da criança, né? E em casos de sangramento, você pode lavar com água corrente ou soro fisiológico. E sexto, você vai observar os dentes da criança. Bom, neste caso, professores, a gente pode encontrar algumas situações, né? E eu vou estar aqui citando para vocês 4 situações que pode acontecer quando há traumatismo dentário. Bom, a primeira situação é o seguinte:
Pedrinho, ele bateu a boca e o dente só ficou mole. Então, ele sofreu uma concussão. O que a gente faz nesse caso? Bom, se houver muito sangramento, pode-se aplicar gelo sobre o local. Bom, e neste caso, a criança ela deverá ser encaminhada para centros de referência, né, odontológico, de preferência um odontopediatra. Para quê? Porque esse odontopediatra, esse dentista vai estar avaliando esse dentinho, vai ver se esse dente ele atingiu o dente permanente, né? Vai fazer algumas radiografias para avaliar esse dente também. Bom, a segunda situação é o seguinte: com a batida, Pedro apenas quebrou um pedaço do dente, né? Ele foi lá e quebrou um pedaço. Bom, primeiramente, se houver sangramento, você vai aplicar compressa com gelo sobre o local. Bom, segundo, coloque o fragmento, né, o pedaço desse dente, num soro fisiológico ou água e encaminhe essa criança para o dentista. Bom, a terceira situação é que com a batida, né, houve o deslocamento do dente do Pedro. E esse deslocamento, ele pode ser tanto lateral, né, o deslocamento, o dente ele pode lateralizar, pode ser para sair para fora, que a gente chama de extrusão parcial, ou para dentro, que é uma luxação intrusiva. Bom, em deslocamento dentário lateral e para fora, você pode reposicionar esse dente. Se houver sangramento, aplique compressa com gelo sobre o local e encaminhe essa criança para o dentista. Bom, se houve o deslocamento desse dente, pode haver algumas situações. Bom, se foi uma extrusão, uma luxação intrusiva, ou seja, o dente ele foi para dentro, não tente reposicionar esse dente, certo? Se houver sangramento, aplique compressa com gelo sobre o local e encaminhe a criança para o odontopediatra. Bom, e por quê? Por que a gente não deve reposicionar esse dente quando há luxação intrusiva? Bom, primeiro porque esse dente de leite, ele pode, querendo ou não, bater no germe do dente permanente, como que a gente pode observar nessa figura, nesse raio-x aqui, ó, que aqui está o dente de leite, né? E logo acima está o germe do dente permanente, né? Então, na tentativa de reposicionar esse dente, você pode, querendo ou não, causar uma fratura ou um trauma nesse germe permanente, e a criança vira a ter o nascimento de um dente permanente ou defeituoso, ou, querendo ou não, você pode causar o que a gente chama de anquilose dental, ou seja, o dente dessa criança, ele não vai vir a nascer. Bom, a quarta situação, o que aconteceu? Houve uma avulsão dental. O que seria uma avulsão dental? Bom, na batida, Pedro, ele, querendo ou não, ele perdeu o dente todo, a coroa com a raiz. Bom, senhores, se for dente descido, jamais tente reimplantar esse dente. Por quê? Pela mesma situação do perigo de você, querendo ou não, bater o dente de leite no germe do dente permanente, naquele dente permanente que ainda não nasceu. Bom, se houver sangramento, aplique compressa com gelo no local. Peça para a criança morder uma gaze e encaminhe a criança para o dentista que, que for de referência do seu bairro. Bom, tem algumas observações que a gente precisa falar enquanto ao traumatismo dentário. O que acontece? Bom, muitas vezes a criança ela vai ter trocas dentárias, né? Então, muitas vezes, alguns professores podem ficar em dúvida, né? Se aquele dente é de leite ou se aquele dente é permanente. Bom,
Se o dente for permanente, o que que você pode fazer? Você pode pegar o dente permanente, colocar em soro fisiológico ou em leite, tá? A gente sempre recomenda que coloque em leite e você encaminha essa criança o mais rápido possível para o dentista. Por quê? Porque ainda tem como reimplantar o dente permanente. Geralmente, os dentes de sido, ou de leite, a gente não costuma reimplantar. A criança que perdeu o dente de leite muito cedo, por um trauma, né, por avulsão, então geralmente essa criança ela vai ficar sem esse dente, né, até que o dente permanente dela possa vir a nascer. Bom, o segundo caso que a gente vai abordar aqui com os senhores é o traumatismo ocular, né? Então aqui eu coloquei mais um caso clínico para a gente ilustrar esse tipo de trauma, né? Então, Gabriel, 2 anos e 6 meses, estava brincando com Samuel, de 3 anos, no parque da escola X, quando Samuel começou a brigar com Gabriel. Bom, os olhos de Gabriel foram atingidos. Este, assustado, levou as mãos nos olhos e começou a chorar. Bom, a gente vai ver então casos de trauma ocular, ou seja, trauma nos olhos. O que acontece nesses casos de traumatismo ocular? Bom, o que que a gente tem que fazer nessa situação? É a mesma coisa. Mantenha-se a calma e não se desespere. Por quê? Porque a criança ela já vai estar desesperada, né? Ela vai estar chorando, desesperada, então você não pode se desesperar. Segunda coisa, tente acalmar essa criança, né? E terceiro, não deixe essa criança aí esfregar os olhos. A gente vai ver que tem algumas situações que podem ocorrer. Bom, você vai observar os olhos da criança, né? O que pode ter acontecido nesse olho. Bom, e você pode se deparar com algumas situações. Bom, a primeira situação é corpo estranho nos olhos da criança. A terceira é queimadura. A, a segunda é queimadura. A terceira é perfuração. A quarta é ferimento, corte, né, na pálpebra, que costuma muito ocorrer. Então, assim, nesses casos, muitas vezes a gente não sabe, ou muitas vezes, com o que que a criança estava brincando. Se foi atingido pedra, se foi atingido areia, né? Então a gente não tem como saber. Então é fundamental que você observe os olhos dessa criança. Bom, se no traumatismo você observar um corpo estranho nos olhos, o que que você vai fazer? Bom, você pode lavar com água ou soro abundantemente, né, o olho dessa criança. Geralmente a gente sempre preconiza soro fisiológico, mas caso não haja, pode ser água corrente. Se não resolver o problema, se ainda estiver incomodando muito a criança, faça um tampão ocular nesse olho, né? Você pode umedecer com uma gaze, com soro fisiológico e tampar o olhinho dessa criança. Bom, e você vai encaminhar a criança para o serviço de referência, né? Ou para um oftalmologista. Bom, no caso de queimadura, né? Então, vamos supor que a criança, por algum descuido, esteja brincando com algo que possa lhe causar queimadura. Bom, queimou os olhos. O que que você vai fazer? Bom, a primeira coisa é você vai lavar o olho dessa criança com água ou soro fisiológico abundantemente. Você vai umedecer uma gaze com soro fisiológico e colocar sobre os olhos da criança. Bom, e encaminhar a criança para o oftalmologista também. Bom, e em casos de perfuração ocular, pode acontecer? Pode. Bom, se você observar o olhinho dessa criança e tem algum objeto preso ao olho da criança, nunca tente retirar objetos, né, que estiverem no olho. Bom, você não vai realizar a lavagem do olho, você vai fazer um tampão, que pode ser com um copo descartável, né, e encaminhar imediatamente a criança para o oftalmologista. Nesses casos,
pessoal, nunca deixe a criança esfregar o olho. Bom, e ferimentos, ou corte na pálpebra, né? Se apenas foi um ferimento na pálpebra e não houver ferimento nos olhos, você vai lavar a região com água ou soro fisiológico, né? Faça um tampão com um copinho descartável, né? E você vai encaminhar essa criança também para o oftalmologista ou para o médico mais próximo que tiver. Qualquer clínico geral, em determinadas situações, ele vai saber como conduzir o caso. Qualquer médico pode conduzir esse tipo de caso. Bom, continuando então com os assuntos, né, que a gente está falando neste módulo, o terceiro assunto é sobre trauma crânioencefálico e hack medular. Bom, o que seria isso? Bom, seria um ferimento na cabeça, né, ou no couro cabeludo até a parte interna, né? Então, é aquele ferimento quando a criança está brincando, ela cai ou bate a cabeça, ou corta a cabeça, então pode acontecer esses tipos de coisas, né? O que você vai fazer primeiramente? Você vai avaliar essa criança. Avalie a cena, avalie com cuidado. Sempre, nunca esquecendo. Tente sempre acalmar essa criança, né? Segundo, você vai acionar o SAMU, né? Acione o SAMU, em alguns casos, né? Se você vê que foi um trauma muito intenso, se você vê que a criança começou a vomitar, ou se a criança começou a ficar sonolenta, então, assim, você tente sempre manter a calma e você avalie essa criança, né? E você vai manter a estabilização manual da criança e do pescoço até a chegada do SAMU. Então, sempre faça esses procedimentos. Bom, quando é ferimento na cabeça, o que a gente sempre tem que ter atenção? Bom, sempre atente-se às questões neurológicas, né? Então, quais são elas? Alterações de consciência, por exemplo, a criança ela estava conversando com você e ela passa a ficar sonolência ou evolui para uma inconsciência. Não se preocupe, tá? Tente sempre manter a calma. Ou a criança ela pode ficar um pouco agitada, agressiva, e ela pode ter algumas confusões mentais ou outras alterações de comportamento, né? E também pode ocorrer também vômitos, né? E André, como que eu vou avaliar se essa criança está tendo algum rebaixamento de nível de consciência? Tente fazer perguntas simples e que a criança entenda. Tipo, se a criança era um pouquinho maior, ela vai saber o seu nome. Pergunte um nome, o seu nome, pergunte o nome do pai, o nome da mãe, mostre objetos para ela identificar cores. Tudo isso vai te ajudar a qual é o estado dessa criança, né, neurológico. Então a gente sempre tem que atentar a isso, a esse estado neurológico dessa criança. Bom, se a criança no bater da cabeça, ela evoluir para uma parada respiratória ou cardiorrespiratória, é imprescindível que você comece a fazer as manobras de suporte básico de vida para a ressuscitação cardiopulmonar, né, que vimos em módulos anteriores como que se faz isso, como que você vai dar todo o suporte básico para aquela criança, né? E você sempre vai manter esse suporte, né, ininterruptamente até a chegada do SAMU. É importante você manter esse suporte básico, essa manobra até o SAMU chegar, tá certo? Bom, o quarto assunto, né, que a gente vai ver neste módulo, trauma tóraco-abdominal, né? Então são aqueles traumas no tórax ou no abdômen, o que pode acontecer. Bom, como que a gente vai identificar esse tipo de trauma, né?
Então, muitas vezes a criança ou ela pode estar brincando, ela pode cair e bater a região do peito ou a região da barriga, né. O que que vai acontecer, né, o que que essa criança ela vai sentir? Bom, ela pode sentir falta de ar, ela pode começar a respirar rápido, ela pode ter dor torácica, né, que é dor no peito, né, ela pode tentar, respirar superficialmente, né, tentando limitar os movimentos do tórax, né, porque conforme você respira, o seu tórax meio que ele infla, né, então ela pode, querendo ou não, respirar mais rápido e mais curto, para quê? Para que, não cause muita dor para ela, né. E pode acontecer também de ferimentos, né, abertos, né, como sangramento externo, equimoses, né, que seriam manchas roxas, manchas avermelhadas, né, na parede do tórax, né. E também você pode estar diante de, deformidades na caixa torácica, né, na parte óssea. Quando isso pode acontecer? Geralmente, acontece muito em casos de acidentes, né, com veículos, né, então acidentes de grande impacto pode causar isso na criança também. Né. E quais são os sinais externos, né, o que que você vai presenciar quando você vê esse tipo de trauma? Bom, você pode presenciar manchas roxas, vermelhidão, escoriações e outras lesões, né. O que que você pode, presenciar também? Ferimentos na parede abdominal, mesmo superficiais, dependendo do mecanismo do trauma, também podem, sugerir lesões, né, e dor abdominal. Aí você deve estar me perguntando: "Tá, André, mas isso no ambiente escolar pode acontecer?" Pode, muitas vezes a criança ela tá brincando, ela vem, esbarra no amiguinho, ou, no algum brinquedo do parquinho, ela pode cair e bater, o peito, ela pode bater a região da barriga, né. Se ela estiver sentindo muita dor, o que que você vai fazer? Tente tirar primeiramente a camisa dessa criança para você ver toda a extensão, ver se não tem mancha roxa, ver se não tem escoriações, ver se não tem sangramento ou corte, né. Então você tem que avaliar todo esse cenário, para você saber conduzir o que você vai fazer. Bom, e quais são os procedimentos de primeiro socorro? Primeiramente, você vai avaliar essa criança, né. E segundo, você vai acionar o SAMU 192, né, e você vai avaliar a possibilidade de outros traumas associados. Como quais, né? Geralmente, quando a criança ela pode ser empurrada ou ela pode cair, ela pode não só bater o peito ou a barriga, ela pode bater também, a parte das costas, né, e ela pode reclamar de algumas dores, né, na coluna. Tente sempre conversar com essa criança, mantendo ela calma, tá? Isso é muito importante, tá? Outra coisa, você vai, de maneira nenhuma você não apalpe a região do tórax, né, por quê? Porque na região do tórax ficam órgãos vitais, tá, pessoal? É onde está coração, pulmão, então de maneira nenhuma tente apalpar essa região, tá? Se a criança apresentar respiração rápida, tente sempre encorajar ela a respirar, normalmente, apesar da, tá? E você não vai enfaixar de maneira nenhuma, não envolva o tórax com faixas ou atadura para tentar impedir a movimentação normal da caixa torácica, tá? Você não deve enfaixar esse peito de maneira alguma, né? E você sempre aguarde com a criança até o SAMU chegar, certo? Eh, Outro trauma que pode ocorrer muito é o trauma musculoesquelético. Esse daqui é um trauma que muitas vezes vocês podem se deparar, assim como trauma dentário e assim como trauma ocular. Então, assim, são, para mim, os 3 tipos de trauma mais comum nas escolas. Então, o que que a gente vai entender sobre traumas de lesões musculoesqueléticas? Quando a gente fala em traumas desse tipo de lesão, é trauma ósseo, né, a criança ela pode vir a quebrar alguma parte do corpo, né, e, eh,
lesões como cortes em pele. Então, assim, a gente sempre tem que ficar de olho nesse tipo de trauma, certo? Então, assim, o que que te vai sugerir esse tipo de trauma? Então, você sempre tem que ficar atento à dor aguda dor aguda no local da lesão, que se acentua com o movimento. Sempre evite a criança ficar movimentando um membro que sofreu aquele trauma ou apalpe o local afetado, tá? Presença de inchaço ou manchas roxas no local, tá? Impossibilidade da criança movimentar o membro, né? Ou movimentos anormal com dor local. Então, geralmente, pessoal, quando a criança ela tem uma fratura, geralmente na região de braço, né, antebraço ou cotovelo, geralmente é comum a criança levar o bracinho até a região do peito e segurá-lo. Ela vai estar assustada nesse momento, ela pode estar com muita dor. Então, assim, tente nunca movimentar esse braço, tente fazer o mínimo de movimento possível, tá? Se você suspeitar de fratura, quando houver, né? Como que você suspeita de fratura? Então, pode ter presença de deformidade, instabilidade, né, no membro. Pode ter encurtamento, né, exposição de fragmento ósseo, né? Então, assim, teve exposição de fragmento ósseo, não se preocupe. O que que você vai fazer? Pegue um pano limpo e coloque no local. Geralmente, quando tem exposição de fratura óssea, a criança ela fica muito assustada, né? Porque são fraturas bem complexas, né? E são fraturas assim que assustam muito, né? Principalmente a criança, tá, pessoal? Então, assim, sempre fique calmo, sempre mantenha calma e transmita essa calma para a criança, tá? Que ela vai ficar muito assustada. Bom, o que que você vai fazer? Quando você vai acionar o SAMU nesses casos? Bom, se você suspeitar que houve suspeita de fratura aberta, se houve suspeita de fratura fechada completa, e na região onde houve essa fratura, né, com lesão, né, ou outros traumas associados, especialmente trauma raquimedular. Então é o seguinte, lembre-se dessa palavra, um trauma nunca ele vem sozinho, né? Então a gente não sabe, não conhece o tipo de trauma que a criança pode ter naquele momento, né? Então é importante observar esse trauma, tá? Ficar sempre atento a esses tipos de trauma, né? E assim, se houver diferença significativa de temperatura, né? Sempre é interessante se, por exemplo, a criança ela vinha a ter uma fratura de perna, né? Você pegue, coloque a mão na fratura, coloque a mão na perna que foi fraturada e na outra perna. Se tiver mudanças de temperatura, isso indica muito presença de lesões de vasos sanguíneos, né? Então, essas são as ocasiões que você vai acionar o SAMU, tá, pessoal? Nunca, em hipótese nenhuma, em alguma fratura, tente colocar o osso no local, principalmente em fraturas fechadas. Por quê? Porque corre o risco de internamente a gente romper algum vaso e causar uma hemorragia. E essa hemorragia ela pode ser grave, tá? Então, assim, muita atenção, principalmente nesse tipo de trauma, né? E antes do SAMU chegar, o que que a gente tem que fazer? A gente vai ter que imobilizar esse membro. Por quê? Porque a criança, ela fica muito agitada, né? E ela vai tentar se movimentar. Então, nesses casos, não permite que a criança movimente o braço, né? Então, o que que você tem que fazer? Sempre mantenha o braço na posição que foi encontrada, né? Imobilize com talas moldáveis ou rígidas, né? Nessa região que foi encontrada, né? Então, por exemplo, André, eu não tenho nada para imobilizar. Pessoal, qualquer coisa serve para imobilizar. Pode ser uma tábua, pode ser um papelão, pode ser uma revista, o que você tiver em mão, né? Desde que seja rígida, tá? Para a criança não movimentar muito esse braço, tá? As talas, perdão, elas devem ser amarradas com bandagens ou tipos de pano, tá? Largas para não garrotear.
nunca, em hipótese nenhuma, em nenhum trauma, por mais aberto que seja, se tiver vazando muito sangue, não garroteie, tá, pessoal? Por quê? Porque a chance dessa criança vir a perder um membro com garrote por falta de sangue, né, e assim, isquemiar tecido é muito grande, tá? O tecido ele tem que ficar mantido, em circulação, né, então assim, é importante não garrotear, tá? Sempre, o que que você vai fazer? Sempre, quando você for enrolar a faixa, sempre você vai enrolar da porção mais longe até a porção mais próxima do ferimento, tá? E sempre, ou seja, de baixo para cima, tá? Sempre se atentar a isso, tá bom? Sempre você vai manter as pontas dos pés e das mãos livre de qualquer pano. Por quê? Porque você precisa observar cor e temperatura, tá? Se na estabilização você apertou demais, você vai observar. Se começar a ficar branco a mão da criança ou o pé ficar branco, afrouxe um pouco. Por quê? Porque ali não está chegando circulação. Tá? Se você percebeu que a mão ficou gelada, né, em relação à outra mão, né, sempre atente-se a isso, tá? A mudança de temperatura e cor, para não ocorrer o que eu falei, isquemia, tá? A gente não quer isquemias nessa região, principalmente em ferimentos abertos, tá? Algumas considerações que a gente precisa fazer, né, sobre trauma, por exemplo, e não foi falado nesse modo, por exemplo, o que pode ocorrer muito são traumas ou ferimentos, grandes cortes, nunca, coloque açúcar, ou pó de café, ou sal nessa região, para tentar fechar o ferimento. A única coisa que você vai fazer, lave a região com bastante água e sabão, e se estiver sangrando muito, coloque e pressione um pouco com principalmente panos limpos, até parar o sangramento, tá? É importante, né, que nesses tipos de lesões abertas, né, se você vê alguma parte óssea na lesão, ou se for uma lesão de grande extensão, sempre, nunca se esqueça de chamar o SAMU, tá? De acionar o SAMU nesses tipos de lesão. E é isso, pessoal. Aqui a gente vai finalizar, então, mais um módulo, né? Então, finalizamos com vocês o módulo de animais peçonhentos, né? Intoxicação, e também o módulo de fraturas, né? Que são as principais fraturas que podem acontecer nas crianças aí, né? Muito obrigado por toda a atenção, e até o próximo módulo. A todos uma boa tarde.